Durante a Guerra Fria, o mundo estava dividido não apenas por ideologias políticas, mas por uma obsessiva corrida tecnológica. Estados Unidos e União Soviética não disputavam apenas territórios ou influência diplomática. Eles disputavam o futuro. E a arena dessa batalha era o espaço. Enquanto o Ocidente celebrava os passos de Neil Armstrong na Lua, a União Soviética traçava um caminho mais distante e arriscado: Marte. O planeta vermelho, envolto em poeira, mistério e especulação, era mais do que um objetivo científico. Era um símbolo de poder. Chegar a Marte, pousar um artefato humano ali, seria uma declaração ao mundo: estamos à frente. Estamos preparados para colonizar outros mundos. Foi assim que nasceu o ambicioso e sigiloso projeto Mars 3. Não era apenas mais uma sonda. Era um marco que pretendia colocar a bandeira vermelha da URSS na superfície marciana antes de qualquer outra nação. E, de fato, eles conseguiram. Mas o que aconteceu depois do pouso permanece envolto em silêncio, dúvidas e suspeitas até os dias de hoje. A missão Mars 3 fazia parte de um programa extremamente avançado para a época. Consistia em 2 espaçonaves, Mars 2 e Mars 3. Ambas incluíam um orbitador e um módulo de descida. O Mars 2 falhou na tentativa de pouso, mas o Mars 3, lançado em 28 de maio de 1971, alcançou a órbita marciana e liberou seu módulo de aterrissagem no dia 2 de dezembro. O sucesso desse pouso foi, tecnicamente, o primeiro da história humana em Marte. O módulo era altamente robusto para os padrões soviéticos, equipado com sensores meteorológicos, instrumentos de solo e até mesmo uma pequena câmera panorâmica. Seu computador de bordo usava lógica eletromecânica, ultrapassada sim, mas extremamente resistente à radiação. O contato foi feito com a Terra. O sinal chegou. E durante exatos 14 segundos, dados foram transmitidos. Mas então, tudo parou. Nenhum ruído, nenhum sinal de falha, nenhuma indicação de destruição. A comunicação simplesmente se apagou do sistema. Durante semanas, tentativas de reconexão foram feitas. Comando manual, repetição de sinal, diagnóstico remoto. Nada funcionou. Era como se o Mars 3 tivesse sido desligado por algo, ou alguém. A explicação oficial, dada com atraso, foi a de uma tempestade de poeira. O argumento era que a atmosfera estava carregada e que as condições haviam danificado os sensores. Mas relatórios internos que vieram à tona após a queda da URSS sugerem outra coisa. Documentos mostram que as condições atmosféricas estavam, de fato, entre as mais estáveis do período. E mais, os dados coletados durante os 14 segundos eram coerentes com a operação normal. Então, o que causou o corte abrupto? Engenheiros soviéticos mencionaram, em relatos confidenciais, que houve uma interferência eletromagnética não prevista, uma variação abrupta no campo de transmissão. Há registros de que analistas tentaram simular falhas semelhantes em laboratório. Nenhuma simulação obteve resultado parecido sem a destruição completa do sistema. Ou seja, o Mars 3 não parece ter quebrado, parece ter sido silenciado. Rumores dentro do programa espacial indicam que alguns cientistas acreditavam que o Mars 3 havia captado algo, uma estrutura, um sinal, ou pior, uma interferência que partiu do próprio solo marciano. Foi então que a missão inteira foi encerrada abruptamente. Os dados foram arquivados. Nenhuma nova tentativa de pouso foi feita pela URSS nos anos seguintes. Por quê? Em 2013, mais de 40 anos depois, imagens do satélite Mars Reconnaissance Orbiter da NASA revelaram algo intrigante. Um objeto metálico, com estrutura hexagonal e um segundo corpo cilíndrico ao lado, parcialmente enterrado no solo marciano. Especialistas compararam os formatos com os esquemas da missão soviética e confirmaram. Era o Mars 3.
O módulo de descida e seu paraquedas estavam lá. O mais curioso? O estado da estrutura era intacto, sem sinais de colisão, sem rompimentos mecânicos. O equipamento estava inteiro. Isso levanta uma questão incômoda. Se a nave sobreviveu ao pouso, se seus sistemas estavam ativos, o que a impediu de continuar transmitindo? Ufólogos, engenheiros e especialistas em interferência sugerem: ou houve uma sabotagem externa, interferência de tecnologia rival, ou houve contato com alguma presença local que desativou a missão intencionalmente. E se aquilo que interrompeu o Mars 3 está nos observando até hoje? O caso do Mars 3 não é apenas um fracasso técnico, é uma história de conquista e ocultação. A União Soviética conseguiu o impossível, chegou a Marte antes de todos, mas não quis falar sobre isso. Por quê? Porque talvez eles não estivessem sozinhos lá. Porque talvez aquilo que o Mars 3 encontrou não era para ser divulgado. E se a primeira missão bem-sucedida a Marte teve que ser silenciada para que a humanidade não soubesse o que existe por lá? Até hoje, o caso Mars 3 não é estudado em escolas, não é citado em livros de ciência populares, mas os dados estão aí. E eles dizem o que os governos se recusam a confirmar. Inscreva-se no canal Segredos Históricos Oculto Aqui. O que está oculto sempre vem à tona.